Olá, a paz do Senhor, que bom, hoje estamos na lição de número 4. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui semanalmente com cada um dos irmãos, as irmãs, os irmãos. Muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. E para você que está aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou Jane Martins, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique até o final desse vídeo que juntos nós vamos aprender bastante. E só quero agradecer os irmãos, o carinho, por ter aceitado esse desafio de todos lermos o livro do profeta Ezequiel durante esse trimestre. E agora nós podemos dizer que somos um exército, nesse Brasil, espalhado neste Brasil, todos os cantos deste Brasil, lendo o livro do profeta Ezequiel. Se você ainda não cedeu ao desafio, ceda e comece a ler esse livro maravilhoso que fala conosco nessa atualidade em que nós estamos vivendo. Relembrando que a nação de Israel era a congregação do passado e que hoje a Igreja de Cristo é a congregação da atualidade. E hoje na lição de número 4 nós vamos falar sobre quando se vai a glória de Deus. E os textos que foram tirados por base estão em Ezequiel capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, do versículo 18 ao 19 e também no capítulo 11, do versículo 22 ao 25. Mesmo que você já tenha lido o livro do profeta Ezequiel, releia esses 3 capítulos, porque nós vamos tratar ainda das visões, que Ezequiel teve no templo. Nós sabemos que isso é uma continuidade do capítulo 8. Ezequiel ainda está no mesmo lugar, tendo as visões e as revelações de Deus. E a partir agora no capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11, nós estamos vendo a glória de Deus se movendo de dentro do templo para fora do templo. Então, releia o capítulo 8, o capítulo 9, o 10 e o 11. Nós ainda estamos na mesma visão, tratando do mesmo assunto, porém, passagens diferentes, não as mesmas abominações. Nesses capítulos, nós também trataremos sobre a saída da glória de Deus do templo de Jerusalém. Então, fica comigo até o final dessa aula e junto nós vamos aprender bastante a respeito das visões e da glória de Deus. Então, na lição de número 3, nós comentamos a respeito das abominações que Ezequiel viu no templo de Jerusalém, quando ele foi levado em espírito, para que o povo soubesse que a indignação de Deus não era sem fundamento. Deus estava revelando a Ezequiel o porquê do derramamento da ira dele, da sua indignação. O povo estava colocando a culpa em Deus e não em seus pecados. Essas visões de Ezequiel, elas ocupam todo o capítulo 8, 9, 10 e 11 deste livro. São visões terríveis e somente dignas de aceitação, porque foram desmascaradas pelo próprio Deus. A situação do povo escolhido era a mais horrenda possível. Um povo escolhido por Deus e totalmente entregues à idolatria. Mesmo Jeremias, alertando sobre a destruição iminente, eles preferiram acreditar nos falsos profetas. E o pior aconteceu na vida de Judá. Se não voltarmos à palavra de Deus, acontecerá o mesmo com a igreja da atualidade. A glória de Deus sairá do meio da igreja e também das nossas vidas. Nós devemos estar atentos a esses avisos que foram dados para Judá e são alertas para a igreja da atualidade. Para você que fica pensando, por que está estudando um livro tão antigo do profeta Ezequiel, que já aconteceram, essas profecias eram para a nação de Israel? Não, a palavra de Deus, ela é atual.
E diante de todas essas abominações que foram reveladas, Deus promete não poupá-los. Derramaria sua ira, e Deus ainda disse: ainda se eles gritassem, eu não os ouvirei. Isto é, ele não responderia aos clamores do povo. Nós faremos um breve comentário dos acontecimentos antes que a glória de Deus saísse definitivamente de Jerusalém. Nós aprenderemos nessa aula sobre o conceito do que é a glória de Deus, sobre a glória de Deus revelada em Jesus Cristo e também a glória de Deus revelada na vida do crente. O que de fato leva a glória de Deus para longe do templo, para longe de nossas vidas? Será que Deus fará o mesmo com a nossa geração? O mesmo furor, a mesma ira que foi derramada em Jerusalém, será que será derramada também nos nossos dias? Será que os nossos pecados deliberados, eles levam a glória de Deus para longe de nós? A glória de Deus hoje, assim como no passado, ela representa a presença de Deus e nós não podemos viver sem ela. A presença de Deus na vida da igreja, ela envolve poder, santificação e o desenvolvimento do fruto do Espírito em nossas vidas. Devemos, ao findar dessa lição, chegarmos à conclusão que não podemos viver sem a presença de Deus. Não seja um cristão conformado sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Moisés nos deixou um exemplo maravilhoso. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não irei. E a igreja, e nós como igreja, não vamos a lugar nenhum também, sem a presença de Deus em nossas vidas. Davi, depois de reconhecer seu estado pecaminoso, ele suplicou a Deus que não retirasse o Espírito Santo da vida dele e nem que o expulsasse da sua presença. Se a vida de uma pessoa sem a presença de Deus é ruim, imagina a igreja sem a presença de Deus. O pecado, ele leva a glória de Deus para longe de nós. Foi o que aconteceu com a nação de Judá. Do capítulo 9 ao 10 é relatado a condenação do povo. 7 anjos são chamados para o início do julgamento. 6 deles tinham uma arma mortal em suas mãos, mas o 7º anjo, que muitos acreditam ser Jesus Cristo, estava vestido de linho e tinha um tinteiro de escrivão na cintura. A função dele era colocar um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem pelos pecados, isto é, das práticas repugnantes que eram feitas na cidade. Nós devemos ser intercessores. Não podemos nos conformar com o pecado deste mundo. Os outros anjos deviam segui-lo e deveriam matar, sem dó nem piedade, todos os que não estivessem marcados. E isso incluía velhos, crianças, mulheres, homens, todos que não fossem marcados por esse anjo vestido de linho seriam mortos naquele julgamento divino. A ordem era: comecem pelo meu santuário. Aqui a palavra sinal é tal. No inglês é o T que nós temos no nosso alfabeto. E ela era a última letra do alfabeto grego, escrita na antiga forma de uma cruz. Então, esse T é literalmente o sinal de uma cruz. O Espírito Santo
ele é o selo em nossas vidas. É a marca de que nós pertencemos a Jesus Cristo. E que somente pelo sacrifício de Jesus na cruz somos salvos e livres da condenação. Todo cristão tem a marca da promessa, tem o selo de que somos propriedades particular de Deus. E só somos marcados com este selo, com este sinal, mediante a cruz de Cristo. Ezequiel intercedeu pelo remanescente. O que nós precisamos entender é que sempre haverá um remanescente. Aquelas pessoas que não se curvarão, que continuarão fiéis à palavra de Deus. Então, Ezequiel, ele começa a interceder por aquele remanescente, aqueles que estavam no cativeiro. E autoridades foram mortas na frente do templo. Isso era real, era uma visão real que Ezequiel estava vendo. Olha a angústia que aquele profeta passou. Deus, ele não se importou com os mortos na porta do templo, mesmo que esses cadáveres profanassem o templo. O que Deus se importa de verdade é com o nome dele, é com a glória dele. É isso que é importante para Deus. E se aquele povo estava profanando o templo com as suas abominações, Deus tinha que tomar uma atitude severa. Então Deus, ele não deixaria de executar o seu juízo. Nós já aprendemos em outras lições que Deus não está preocupado com suntuosidade de templo, porque o que move é a presença dele no templo. Essa é a maior glória de um templo, é a presença de Deus. E se a presença de Deus sair de dentro do templo, é apenas uma construção bonita que as pessoas se reúnem e praticam a religiosidade. Aí os judeus, eles pensavam, Deus jamais irá profanar o templo dele. Olha, o que Deus se preocupa de fato é com a sua glória. E ele diz que a glória dele, ele não dá para ninguém. Ele se preocupa com a santidade e com o louvor e com a glória do seu nome. Estes 7 anjos reuniram-se perto do altar do holocausto, lugar onde o fogo santo do julgamento de Deus consumia os sacrifícios. O fogo naquele altar, ele declarava a santidade de Deus, mas os sacrifícios de sangue no altar, eles declaravam a graça de Deus. Nesse ponto, nós trataremos sobre a primeira movimentação da glória de Deus em direção à saída do templo. A arca do concerto era o trono de Deus. Era onde Deus se manifestava no lugar santo dos santos. Era nele que Deus manifestava a sua presença. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, e apresentava sacrifício de sangue, e a presença de Deus se manifestava naquele lugar. No tópico 1, sobre a glória de Deus. Primeira coisa que nós precisamos saber é que a glória de Deus, ela enche os céus e a terra, e ela não é limitada ao espaço. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre significado de glória. Glória de Deus, do hebraico, kabod. Claro que não fala assim, né, gente? Mas nós vamos falar como está escrito aqui. Do grego, é doxa, e do latim, glória. Glória, então, é a manifestação do esplendor e da magnificência da presença divina. A glória de Deus, ela se fez presente nos momentos
mais importantes da história da salvação. Sua função básica, função básica da glória, era referendar. O que quer dizer isso? Era de concordar, de tornar válido, de autenticar os pactos que Deus fizera com o povo escolhido. Exemplos de quando a glória de Deus se manifestou. Na dedicação do tabernáculo no deserto, a glória de Deus encheu aquele ambiente. Quando Israel recebeu as tábuas da lei no Sinai, ele ficou fumegante, ali era a manifestação da glória e da presença de Deus. Na dedicação do templo de Salomão, a glória de Deus encheu o ambiente que as pessoas não conseguiram se manter de pé. E também no nascimento de Jesus Cristo, a glória de Deus se manifestou aqui na terra. Glória tem diversos significados, dependendo do texto e do contexto que está sendo descrito. Às vezes, glória pode significar esplendor e majestade de Deus. Uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pôde vê-la e continuar vivo. Quando nós lemos na Bíblia as manifestações de Deus, da sua glória aos profetas, eles caíam prostrados no chão, porque eles sabiam que se eles vissem a Deus, eles não ficariam vivos. Nesse sentido, a glória de Deus pode significar sua santidade. Isaías, ele teve uma visão da glória de Deus e os serafins diziam, entre aspas, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que eles não falaram que a terra estava cheia da santidade de Deus? A terra está cheia da santidade de Deus. Por que eles não completaram essa frase dessa forma? Porque glória aqui, ela significa a santidade de Deus manifestada no mundo. E a gente lendo todos os conceitos e alguns comentários bíblicos, todos concordam em uma única coisa. É muito difícil explicar ao pé da letra o que é a glória de Deus. A glória de Deus, ela também se refere à sua presença visível quando ela está no meio do povo. Posteriormente, os rabinos a chamaram de Shekinah. Esta palavra, ela não é encontrada na Bíblia Sagrada, somente nos escritos judaicos. É uma palavra hebraica e ela significa habitação, morada. É isso que significa Shekinah. Então, é a manifestação da glória visível de Deus. Ela é usada para descrever essa manifestação visível da glória de Deus. O que Moisés viu na coluna de nuvem e fogo foi a Shekinah de Deus, a manifestação visível da presença de Deus. Era a evidência de que Deus estava presente naquele lugar. Precisamos ter olhos espirituais para vermos a presença de Deus que enche a terra. A glória de Deus, ela era semelhante a um fogo consumidor. Moisés, ele não entrou na terra prometida porque ele não glorificou a Deus no tocante à rocha. Aquele momento era o momento de Moisés glorificar o nome de Deus, santificar o nome de Deus no meio daquela congregação. E Deus diz a ele: porquanto não me crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel,
Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. No ponto 2, a glória de Deus. Era um único povo que tinha manifestação visível da presença de Deus. Deus esteve com eles durante 40 anos de peregrinação no deserto e manifestando a sua presença visível. Somente depois da dedicação do templo, construído por Salomão, foi o período em que a arca do concerto foi transferida para o templo, que a glória de Deus deixou de ser visível, a manifestação da presença de Deus. Mas ela estava lá, nos Santos dos Santos, acima dos querubins. A presença de Deus sempre esteve com a nação de Israel. Deus, ele se comprometeu na dedicação do templo de manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração naquele templo. Ela seria chamada casa de oração. Eles então fizeram de desentendidos, pois a permanência da presença de Deus no templo, no meio deles, era condicional e não incondicional. Vocês podem fazer o que quiser e eu estarei sempre aqui. Não. Somente se eles fossem fiéis, Deus então manteria a parte do trato, do acordo, de estar com eles e com os ouvidos atentos à oração daquele lugar. A condição é que eles se mantivessem fiéis à palavra de Deus. E depois de tanta infidelidade, porque Deus suportou aquele povo por séculos e séculos, Ezequiel presenciou a retirada da presença de Deus do templo em Jerusalém. Deus suportou os pecados daquela nação por centenas de anos. E somente o cativeiro faria com que ele remanescente voltasse a Deus. E é sobre isso que falaremos a partir de agora. No tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Lembrando você que se você quiser receber este comentário em PDF, vou deixar uma tag aqui de como você entra em contato comigo. Vou deixar também o link do WhatsApp na descrição do canal. E você pode entrar em contato comigo se você quiser receber um comentário único ou se você quiser receber este comentário trimestral em PDF. O pecado é o responsável pela ausência da presença de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que leva a presença de Deus para longe de nós. Havia idolatria secreta no templo e Deus revelou isso a Ezequiel. As pessoas perguntam, por que a glória foi removida do templo? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não dá a glória dele para ninguém. A fidelidade é que nos garante a bênção, a glória de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em nossas vidas. Deus, ele não retira a sua glória de uma única vez, mas é gradativamente. Nós vamos perdendo a presença de Deus em nossas vidas. Uma pessoa, ela não desvia-se da noite para o dia. A pessoa desvia aos poucos. E aos poucos, nós vamos também perdendo a presença de Deus em nossas vidas. Ela vai saindo da nossa vida à medida que nossos pecados já não são mais percebidos por nós. Mas Deus, ele vê todas as coisas e julga os nossos pecados. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre a nossa responsabilidade individual e sobre o acerto de contas individual que nós teremos.
A glória então, em Ezequiel capítulo 9 fala que a glória então se levantou do querubim que estava sobre a arca da aliança. Haviam 2 querubins guardiões da arca do concerto no templo de Salomão. Depois, a presença, ela se moveu para a entrada da porta oriental do templo. A glória de Deus, ela estava sobre os querubins. E eles alçaram do meio da cidade e foram para o Monte das Oliveiras. No primeiro ponto, os querubins e a nuvem. No projeto inicial, com a construção do tabernáculo, a arca fora construída, a tampa do propiciatório e 2 querubins feitos em uma única peça, com a tampa em ouro batido. Então, a tampa do propiciatório com os 2 querubins era uma única peça. Na construção do templo por Salomão, a Bíblia diz que ele exagerou em tudo no tamanho. E ele mandou fazer mais 2 querubins grandes para colocar no lugar dos santos, que cobriam a arca de Deus, que também tinham 2 querubins. A manifestação da nuvem no templo era sinal da presença de Deus. Era o sinal da manifestação da glória de Deus. O clímax da manifestação da glória de Deus, ou da sua presença, foi a vinda de Jesus aqui na terra. Ele se fez carne e tabernaculou entre nós, ou habitou entre nós. Jesus era um tabernáculo que trazia a presença real de Deus aqui na terra. Deus, ele sempre esteve presente no mundo criado por ele. Ela enche o céu e a terra. Jesus trouxe a presença de Deus na terra, não mais em forma de nuvem, mas um corpo humanizado, um tabernáculo de Deus, e ele habitou entre nós. Quando Jesus Cristo voltou ao céu, ele não nos deixou órfãos da presença de Deus. Então ele enviou o Espírito Santo, que é a presença de Deus aqui na terra. O Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus aqui na terra. Somente ele, a presença de Deus, detém o iníquo de operar neste mundo. Mas quando ele for embora, ele levará a presença de Deus. A terra deixará de ter a presença e sofrerá todos os juízos destinados aos que não obedecem à palavra de Deus. Assim como a presença de Deus no templo impedia o julgamento, Deus precisava tratar com aquela nação, mas a presença de Deus ali impedia que o julgamento chegasse. Então, somente com a retirada da presença de Deus do templo, o julgamento viria. Também o Espírito Santo, ele é o guardião dos salvos. Ele representa a presença de Deus. Ele é o nosso selo, ele é o nosso penhor. Ponto 2. A retirada da presença de Deus. A retirada da glória de Deus foi em uma carruagem chamada trono, né? Carruagem trono, porque ela estava conduzindo a presença de Deus. Então, ao mesmo tempo que era uma carruagem, era um trono. O templo era o trono de Deus. Ali ele manifestava a sua presença. E essa presença estava indo embora, flutuando sobre os querubins. Agora era definitivo a ausência da presença de Deus. Antes da saída definitiva, o mesmo anjo, vestido de linho, né, de linho branco, ele retirou brasas vivas do altar e jogou sobre a cidade, revelando a forma como a cidade seria destruída pelo fogo.
Quando somos obedientes a Deus, Ele é glorificado. Porém, quando pecamos e somos castigados por Ele, Deus também é glorificado. O juízo de Deus era para que o nome dele seja glorificado e não seja blasfemado pelas pessoas. A glória sempre é dele. A ordem da destruição era começar pelo santuário, porque foi a idolatria do templo que apressou a ira de Deus. Infelizmente, muitas pessoas justas sofreram a disciplina de Deus ao julgar a terra. E muitos sofrerão também a disciplina de Deus quando ele julgar a terra. Daniel, Jeremias, Ezequiel, eles são exemplos disso. Eram homens tementes a Deus e sofreram também o juízo divino. Às vezes nós encontramos na Bíblia Deus enviando seu juízo, não porque os incrédulos pecaram, mas porque seu próprio povo desobedeceu. Abraão, quando mentiu sobre Sara, que ela era sua irmã, todo mundo sofreu. Arão, ao construir o bezerro de ouro, 3.000 pessoas morreram naquele dia. O adultério de Davi prejudicou toda a sua família e muitas pessoas que estavam envolvidas. Pessoas morreram e sofreram por causa do pecado deles. Pedro falou sobre o juízo começar pela casa de Deus. Se a igreja, quebrar este contrato, esse pacto de fidelidade, muitas pessoas vão sofrer por causa dos nossos pecados. O nosso pecado na igreja pode trazer prejuízo a uma igreja toda e levar a presença de Deus para longe de nós. E em 14 de agosto, atualizando a data, de 587 a.C., Jerusalém e o templo foram destruídos pelos caldeus. Tudo foi queimado, como nós já falamos na aula de número 1. No ponto 3, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ela foi saindo gradativamente. Ter a presença de Deus era um privilégio para Israel. Eles tinham o que nenhuma outra nação tinha. A igreja, ela tem o que nenhum outro povo, nenhuma outra classe, nenhuma outra instituição tem. A presença do Espírito Santo em nosso meio. A igreja, ela tem a presença de Deus. O pecado da nação judaica fez com que a presença fosse embora da nação para somente voltar na consumação dos séculos. No Monte das Oliveiras foi o último lugar que Ezequiel viu a glória de Deus, e daquele mesmo lugar Jesus fora assunto aos céus. Quando Jesus foi para o céu, ele também foi para o Monte das Oliveiras, nos revelando que também a presença de Deus estava voltando para o céu. Mas glória a Deus que nós não ficamos órfãos da presença de Deus. A presença de Deus, ela não voltará para Jerusalém, somente para o novo templo no milênio. Ageu, ele profetizou acerca da glória da segunda casa, e muitos atribuem esta glória à entrada de Jesus Cristo no templo, ao ser apresentado, como era o costume da lei. Mas não houve manifestação de nuvem, de fogo, de fumaça, nada disso, porque Jesus era a própria presença de Deus, Ele era o tabernáculo de Deus aqui na terra. No tópico 3, nós vamos falar sobre o segundo templo. Houve a necessidade da reforma do templo, dos muros, da cidade e das casas,
devido à destruição no cerco feito por Nabucodonosor. Aqui nós já estamos tratando de depois de 70 anos do cativeiro. Tudo tinha sido queimado, estava deserto, né? Tinha alguns povos morando ao redor, mas a cidade estava queimada, toda destruída. Ela precisava ser reformada. A cidade e tudo foram incendiado, então havia uma necessidade da reforma. Agora o templo não seria tão suntuoso quanto o primeiro. Mesmo Dario dando riquezas, né, para o povo, Ciro dando riquezas para o povo reconstruir, né, porque ele disse que foi Deus que mandou que ele reconstruísse, né, que edificasse um templo para ele, foi o que Ciro disse. Então, o povo foi instruído por Deus, né, ele, esse rei, instruído por Deus, ele baixou então um decreto permitindo que os judeus que quisessem regressar a Jerusalém poderiam ir de livre, espontânea vontade e ajudar nessa reconstrução. Na primeira leva dos judeus, Zorobabel se tornou um líder governador. Ele foi empossado por Ciro e conduziu aquelas pessoas que estavam dispostas a reconstruir a cidade. Então, ele foi governador dessa primeira grande empreitada e a inauguração do templo se deu no ano 516 a.C. Lembrando que não foi fácil isso acontecer. Não fora reconstruído com a mesma glória do templo de Salomão, nem com a mesma medida anterior dos judeus, né? Os judeus do pós-exílio não tiveram a mesma glória do primeiro templo, né? Eles tinham em mente que o retorno da glória de Deus era escatológico. Alguns não acreditam nessa promessa e Deus então prometeu que um anjo abriria o caminho do Messias. Então veio João Batista e Jesus fora apresentado no templo. João Batista introduziu a presença de Jesus para aquela nação. No ponto 3, o templo de Herodes. Para agradar os judeus e ele ficar de bem com eles, Herodes fez algumas reformas, né, no templo construído sob o governo de Zorobabel. Mas eram reformas puramente políticas. Aquele povo não aprendera com os erros do passado. Não havia ali idolatria de imagens, mas aquele povo estava corrompido com o sistema da época e da mesma forma que os seus antepassados. O pecado estava no templo mais uma vez. Era impossível que Deus mantivesse a sua presença naquele lugar. Jesus era a presença de Deus entre eles. E eles não reconheceram o Messias prometido e aguardado por eles. Jesus diversas vezes, ele afirmou que quem o via, viu o Pai que o enviou. Foram cerca de 46 anos para concluir aquela reforma do templo. Herodes Magno conseguiu persuadir os judeus, alegando que a glória do templo não estava à altura de Deus. E as obras foram iniciadas, então, 15 anos antes de Cristo. Era o cartão postal de Jerusalém. Quando Jesus disse acerca da destruição do templo, mas falando a respeito da sua morte, os judeus entenderam que em 3 dias Jesus reconstruiria um templo que levou 46 anos para ser concluído. Não entenderam nada. Ponto 3. A presença do Filho de Deus. O pecado tinha afastado a glória de Deus do templo. E quando houve a dedicação do templo de Zorobabel, houve muita alegria. Quando nós lemos lá o livro, muita festa, muita alegria. Mas não há relato que a glória de Deus fora manifestada naquele novo templo. Nem na reinauguração das reformas de Herodes. Mas quando Jesus veio aqui,
e se fez presente no templo. A glória de Deus encheu aquele ambiente. Isaías profetizou que a glória de Deus seria revelada nele, no Messias, tanto na primeira quanto na segunda. Jesus fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira, porque Deus mesmo estava ali presente no templo, pois lá foi a manifestação da glória de Deus no primeiro templo. E no segundo templo foi a manifestação corpórea e real do próprio Deus. Jesus trouxe a presença de Deus aqui. O que o templo representava para os judeus? Era um lugar de perdão. Os sacrifícios diários eram apresentados a Deus para perdão dos pecados. Se encontravam com Deus naquele lugar, pois acreditavam que a presença de Deus era restrita ao templo e ele era o centro espiritual da nação. Não era esse objetivo divino e por isso foi preciso tirar o templo da nação para que eles entendessem a verdadeira adoração, a verdadeira presença de Deus. São estes adoradores que Deus procura. No último tópico, quarto tópico, sobre o Senhor Jesus e o templo. No Novo Testamento, a adoração mudou do templo físico para o espiritual. Nosso corpo é o templo de Deus hoje. E nossas atitudes é que dizem se teremos ou não a presença de Deus em nós. A presença do Espírito Santo. Então, olhando para nós somos um tabernáculo. Nós somos um templo. E que é morada do Espírito Santo. A glória de Deus deixou o primeiro templo. E não voltou com o segundo templo. Por que a glória não voltou? Porque Jesus Cristo, ele foi o templo de Deus aqui na terra. Ele era o tabernáculo terreno da presença de Deus. Primeiro ponto, explicação teológica. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei e fez um único sacrifício capaz de perdoar pecados e não de cobrir como eram os sacrifícios levíticos. Todos os sacrifícios levíticos apontavam para Jesus Cristo. Ele foi ao mesmo tempo o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote que apresentou o sangue no Santo dos Santos. Os judeus, eles não entenderam quando Jesus afirmou que ele era maior do que Salomão. Entre aspas, ele diz: eis aqui quem é maior que Salomão. Não houve na história rei mais sábio do que Salomão. Jesus estava dizendo: eu sou a própria sabedoria. Ele se declarou maior que o templo, porque ele é o Deus do templo. Quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, e somente Deus tem o poder de perdoar pecados, os judeus ficaram sem entender, pois eles sabiam que somente os sacrifícios oferecidos no templo tinham esse poder de perdoar pecados. Não entenderam nada. Jesus estava dizendo de forma clara a eles: chegará um dia em que o templo não terá utilidades, que a função do templo estava chegando ao fim. Era redundante 2 templos ocupando o mesmo lugar, ali, naquele espaço. Um templo tinha que sair, já que Jesus veio para ficar para sempre. Era Jesus agora, não o templo físico, mas era Jesus que trazia entre eles a presença de Deus. Segundo ponto, o fim do templo. Para os judeus, o templo era indispensável, pois ele representava a presença de Deus. Eram soberbos por terem um templo em Jerusalém
e serem a nação escolhida por Deus, por terem a glória de Deus. Mas o templo não os tornavam santos e muito menos adoradores. Eram simplesmente religiosos e praticantes de rituais. Jesus, como profeta, os avisou acerca da destruição do templo. E essa revelação foi levada contra Jesus nos tribunais na sua condenação. Quando mataram Jesus, mais uma vez, a glória de Deus se retirou do templo. E no ano 70 daquela mesma era, depois de Cristo, o general Tito entrou com suas tropas em Jerusalém. E mais uma vez, o templo e a cidade foram destruídos totalmente, sobrando apenas o muro das lamentações. O que eles lamentam de fato, nós não sabemos. Mas o que eles esperam, nós sabemos. O Messias prometido, que já veio e eles não o receberam. No ponto 3, a presença de Deus hoje. Nós não podemos ver Deus hoje, mas podemos senti-lo. E uma vida de santidade faz com que a presença dele em nossas vidas e no meio da igreja seja real. Depende de nós a presença de Deus em nosso meio. Na cruz, Jesus substituiu o templo e os sacrifícios do templo. Não havia mais necessidade de sacrifícios, já que o nosso sumo sacerdote entrou uma única vez no Santo dos Santos para perdão dos nossos pecados. E o véu que nos separava da presença de Deus rasgou-se de alto a baixo, revelando que a iniciativa de reatar a amizade partiu do próprio Deus. Não existe mais templo. Cada um de nós somos templo de Deus. Porém, não se esqueça, as regras não mudaram. O pecado afasta a presença de Deus de nossas vidas. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Uma lição maravilhosa. Confesso que esse trimestre também, como o terceiro trimestre, está muito difícil, né? Então exige um pouquinho mais de dedicação da nossa parte como professores e professoras da EBD. Quero mandar um forte abraço para você que está aqui semanalmente. Comenta nas minhas aulas, compartilhe as minhas aulas. Deus te abençoe grandemente nesse ministério do ensino. Quero parabenizar cada professor. Dia 15 de outubro, né, foi comemorado o Dia dos Professores. E por que não dizer que nós que temos esse ministério tão maravilhoso, né, de ensino, também não somos professores, né, religiosos em nossas igrejas. Então, que Deus continue te abençoando grandemente. Se você ainda não curtiu as minhas aulas, curta. Isso ajuda com que o meu canal cresça, né, chegue ao alcance também de outras pessoas, né, agradecer o carinho. Mas assim, comenta no meu canal, fala se a sua aula foi boa, se não foi, se você está lendo o livro, se você não está lendo, né, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando deste comentário e também deste vídeo. Mas eu quero mandar um abraço, né, para algumas pessoas que me pediram em particular. Rogério, manda um alô para nós, mande um salve para nós aqui, manda um abraço para nós. Então eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Rosângela Alves e também a sua irmã Lila, lá em Alagoas. Para a nossa irmã Maria Lúcia dos Reis, em Jerônimo Monteiro, está aqui todas as vezes em minhas aulas. Para o pastor Aparecido, na Bahia. A irmã Maria Tereza, né, em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Ivanilda Cunha e Cecília Lima. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações, ative outra vez e você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. Forte abraço para você e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.